Olá, eu sou a Carol Alvarez e hoje eu trago para vocês o melhor de todos os esportes, que é a resenha. E ninguém melhor para contar as histórias do futebol que o nosso querido João Carlos de Freitas. Seja bem-vindo, João, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? O nosso velho bordão, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite. Sempre ressaltando que o podcast oferece essa flexibilidade. Não é você que determina o horário, é o ouvinte, o consumidor, ouvinte, internauta que diz, olha, eu vou assistir tal hora. Exatamente. É uma das grandes invenções do terceiro milênio. Com certeza, é uma facilidade para todo mundo, né? E aí, qual que é a história que você traz para a gente hoje? Pois é, hoje nós vamos recapitular um dos artigos, que deve ter saído uma dessas semanas aí atrás. É uma homenagem, uma lembrança, né, para o Beto Falsetti, que foi um bom jogador, um jogador assim, campineiro, genuíno, jogou nos dois times de Campinas e teve a sua passagem, marcou época, né? Então sempre que é bom, sempre que a gente pode, né, Carol, a gente tem que reverenciar, resgatar, reconhecer, né? Essas pessoas que ajudaram, né, a fazer o esporte, o futebol de Campinas. Como a gente estava dizendo fora do ar, é um documento, né? É um registro da história. Exatamente. Então nos cabe, ainda que seja uma história pouco conhecida, né, um pouco midiática, mas a nossa intenção justamente é essa, né, levantar coisas que aconteceram e que fazem parte, precisam ser lembradas. O Beto é o seguinte, ele começou no juvenil, na parte da base da Ponte Preta, e a posição dele era um zagueiro, né? Um zagueiro, naquela época a gente chamava de quarto zagueiro, né? Hoje ainda muita gente usa, né? Usa a nomenclatura do futebol mudou muito, né? Hoje você fala em terceiro terço, último terço, você fala em box-to-box, né, externos, né? Então, mas sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. Quando a gente concebeu o futebol no Brasil, o Charles Miller trouxe a bola, os times começaram a aparecer, né? No tempo da Ponte Preta lá de 1900, do Rio Grande lá de 1900, né? Foram assim os dois pontapés iniciais. Aí o futebol começou a ser jogado, as posições, quando elas foram se verificando, 11 contra 11, então a gente foi dando nome, a gente não tinha nomenclatura da língua portuguesa, né? E a gente não usava a língua inglesa. É muito comum, acho que você já deve ter ouvido, né? Como é que fala? Os caras falavam assim, tá offside. Offside é offside, né? Ele está fora de jogo, ele está impedido. E assim, o corner, né? O corner não é escanteio. Escanteio, não é português. Os zagueiros, né? Fullback, né? O back. Né? Ele é o stopper, é o cara que espera, então joga atrás, né? Volta. É assim por diante, né? O goleiro, sabe como que era goleiro? Bom, eu sei como é no inglês normal, mas eu não sei como no inglês normal, como é keeper. Isso. Só que a gente fala goalkeeper, né? Não deixa de estar errado. Tá certo, né? Tá certo. O goalkeeper, né? E o centroavante, né? O centroavante é o center forward, né? Quer dizer, o cara lá na frente. Poxa vida. Era mais difícil, né, João? Você sabe o que acontece? É que vai acostumando, né? Assim como hoje as crianças têm uma facilidade com o celular, que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, né, com a cibernética, eles têm a cultura, né? A cultura com deles. Certeza. Aquela geração tinha facilidade também. É claro que eles aportuguesavam, né? Eles não center forward, não tinha nada a ver. É o Santa For, né? E assim foi, não é mesmo? Era legal, né? Era legal e a gente por muito tempo utilizou esse padrão. Olha, eu vou te falar, até a década de 60 era comum, você ia nos campos de várzea, assistir jogo de amador, era assim, juiz, tá offside. Offside é muito bom. O offside. E assim vai. Então ele era um quarto zagueiro, né? Era um jogador que se especializou nessa função. Eu cheguei a ver o Beto jogar no início da carreira, ele andou jogando como lateral direito. E participou daqueles times, né? Porque a Ponte Preta na década de 60, ela disputou a divisão de baixo
né? Foram 10 anos em que o Guarani ficava na divisão especial, que seria hoje essa nossa Série A1 do Campeonato Paulista, e a Ponte Preta ficava na primeira divisão, que era o nome dado pela federação, que era hoje a Série A2. Então foram 10 anos, né? E a Ponte, nesses 10 anos, ela, né, pelejava para subir, quase que ela vai, quase que ela sobe, ela caiu em 60, quase que ela sobe de novo em 61, perdeu para a Prudentina em 3 jogos, perdeu lá no Pacaembu, né? Fizeram 2 jogos, um em cada cidade, houve uma vitória de cada e foram para o Pacaembu, chegou lá, a Prudentina ganhou, a Ponte não subiu. Depois a Ponte teve essa história é um dos episódios, e qualquer dia nós vamos contar só ela, que foi a derrota da Ponte para a Portuguesa Santista, que foi muito marcante, né? Foi muito contundente. Então, tudo isso o Beto participou, né? Então, a gente entende que ele ajudou a construir muito esse início, essa história. E depois ele saiu ele saiu da Ponte Preta, para o Guarani direto. Aliás, foi a primeira transação, porque não era comum, né? Hoje também não é muito comum um jogador sair direto de um clube para o outro. Às vezes tem acontecido, né? Mas geralmente ele tem um estágio, né? Sai do Guarani, fica um tempo no outro clube. Passa por alguns outros times e aí retorna. E vice-versa. Então o Beto, ele inaugura essa relação. Depois nós tivemos algumas, acho que a mais assim, relevante foi depois do Jorge Mendonça, né, que saiu, que a Ponte comprou o Jorge Mendonça do Guarani, o que era muito difícil também, mas não era comum um jogador sair da Ponte e ir para o Guarani e vice-versa, direto. E ele foi o primeiro a inaugurar. Depois, na década de 60, o Guarani mandou muito jogador para a Ponte direto, naquela campanha que a Ponte fez de 69. Então o Beto, ele participou daquele time, que era um time bom, né? Esse time da Ponte Preta de 1965. Ele estava no elenco, trabalhou, a Ponte tinha um treinador chamado Francisco Sarno, que era assim, um sábio do futebol, né? Ele era muito teórico, retórico, tinha um palavreado bonito, uma articulação bonita. Sarno marcou época no futebol brasileiro e ele era o treinador da Ponte Preta. Não deu certo nesse dia, a Ponte perdeu então da Portuguesa, mas o Beto estava lá com a sua história, jogando, andando pelo interior, representando a camisa da Ponte. E ele tinha muita garra, né? E você sabe muito bem que uma das características para se jogar na Ponte é um time bem aguerrido. É aguerrido, né? Às vezes o jogador não tem tanta a qualidade técnica, essas coisas. Mas se ele tiver vontade, né? Se ele tiver vontade, ele tem grande chance, né, de se dar bem e tal. De cair nas graças da torcida. Cai nas graças, né? Exigente. Cai nas graças. Aqui em Campinas tivemos o Monga, que nunca foi nenhum grande craque, mas a torcida gostava, porque ele era aguerrido, ele era lutador, e essa marca, sempre foi essa marca da Ponte. Ela teve alguns jogadores extra classe e tudo, mas a marca fundamental é a marca da briga, da luta, né? Não sei, é uma cara da Ponte Preta, talvez muito pela formação do torcedor ponte-pretano, que é assim, tido, né, como camada menos privilegiada da sociedade, por aí vai. E quando o Beto foi para o Guarani, ele já começou a fazer sucesso, né? O Guarani, como eu te disse, já disputava uma divisão superior, uma divisão melhor, e acabou que o América de Rio Preto estava em boa situação, né? Resolveu fazer um investimento e interessou ao Guarani a transação. Lá foi ele para Rio Preto, né? Então ele foi jogar no América. Ali ele já estava mais na mídia, né? Na mídia paulistana, né? De São Paulo principalmente. As televisões que transmitiam as partidas era a TV Record. Na década de 60 a TV Record foi era uma das que mais mandou, ela seria a Globo de populares, hoje. Era a mais popular. Hoje ela está aí firme, forte, mas ela não tem o domínio que tinha naquela época. A TV Excelsior também, que depois até foi comprada pela Globo, né, no Complexo Excelsior, etc., mas ela tinha uma televisão, tinha um canal bom. Chacrinha começou na TV aqui em São Paulo, né? Lá no Rio não, mas aqui em São Paulo ele entrou em São Paulo pela TV Excelsior, tinha muitos bons programas.
E a TV Excelsior tinha uma equipe assim marcante para transmitir futebol. Tinha um narrador chamado Geraldo Zé de Almeida, que ele era imponente, ele era muito famoso, era uma referência. E tinha também um outro narrador que acabou se impondo, chamava-se Peirão de Castro, né? O pessoal da minha idade aí deve se lembrar do Peirão de Castro. Ele era santista, mas ele tinha muita marca, ele era muito ouvido, né? Era sempre uma referência. Eles eram os caras que comandavam a transmissão pela TV. E chegou no América, o Beto foi bem, começou a fazer sucesso, então começou a aparecer. Muito bem. Aí, o que acontece? A TV Record, ela tinha os seus festivais, eram bonitos, né? Os festivais, eles eram festivais mesmo de música popular brasileira e que reuniam os principais compositores, né, da música popular, só os top mesmo, né? Por exemplo, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano, essa turma aí toda surgiu, participou lá. Roberto Carlos tem participação, Jair Rodrigues, Elis Regina, que eram os artistas, né, os grandes artistas renomados, da época, né? A TV Record tinha 2 apresentadores, era um casal, eles eram casados mesmo, né? Era o Blota Júnior, muito famoso, né? Marcou época também, era um cara, nossa, quando o Blota vinha apresentar um programa, o Brasil parava, ele era muito distinto, muito senhorio. Tinha muito classe, né? Tinha muita classe, impressionante. E a esposa dele, né? Sônia Ribeiro, os dois eram os apresentadores, eram muito bons apresentadores. E num desses festivais, o de 1967, e o festival era o seguinte, gente, ele era como se fosse um jogo de futebol. Né? Você vai num show aí de um artista, você vai lá para assistir, aplaudir e tal. O festival não, o festival você cantava, se o público gostasse, ia do seu lado, te torcia, aplaudia. Se não gostasse, ele vaiava. Sabe, ele vaiava e fosse quem fosse. Até o Roberto Carlos chegou a receber algumas vaias lá. Poxa vida. Ele compareceu com uma certa música, como é que chama? Maria, era uma música. Nasceu Maria quando a folia perdia a noite e ganhava o dia. Gente, além de tudo, ele canta. Canto muito. E essa música, muitos gostaram. Quando é que você vai imaginar o Roberto Carlos recebendo um tipo de vaia? Mas como o festival era competitivo, né, então acontecia. Aí aplaudia quem gostasse, geralmente era o Chico, né? Que o Chico ganhou uma, o Jair ganhou outra, com a música aquela disparada, né? Do Geraldo Vandré, muito famosa também. E nesse tempo aconteceu um fato assim, está marcado, né? Tem nos vídeos aí, eu sei que você vai mostrar, né? O cara compôs um samba, Sérgio Ricardo, era bom compositor, Sérgio Ricardo, muito bom compositor. E ele compôs um samba, não sei o que aconteceu, o povo não gostou, chamava-se Beto Bom de Bola. Né? Beto Bom de Bola, ele contava a história de um menino chamado Beto, e esse menino existiu, esse Beto Bom de Bola. Ele foi um jogador do Atlético Mineiro, e tem uma história assim, como é que fala? Contundente, né? Como tantas que nós temos no futebol. E foi ser jogador do Atlético, teve dificuldade, né, de começar, etc. Mas conseguiu ser um jogador, então estava lá contada na música, contada a história dele. Depois ele continuou trabalhando pelo Atlético, sabe? Até pouco tempo trabalhava, ainda velhinho trabalhava. Mas enfim, essa era a inspiração do Sérgio Ricardo. Mas o povo não comprou a ideia. Não comprou a ideia. Aí, conclusão, o Sérgio Ricardo foi se apresentar um dia, né, era no Teatro Record, ali na Consolação, né, em São Paulo, e o pessoal não deixava ele cantar, e ele tentando cantar, não deixava. Aí chega um momento da música, ele fala assim, vocês venceram, e ficou bravo, vocês venceram, xingou, foi lá e quebrou o violão, saiu, quebrou o violão e jogou na plateia. Meu Deus. Bom, aliás, a gente pode fazer uma pausa aqui pra gente ver esse vídeo, pelo menos da apresentação. Não sei se a gente vai ter a imagem dele quebrando o violão, mas a gente recuperou a imagem do festival.
Minutinho, por favor. Calma. Minuto, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. Minutinho. Assim não é possível. Momento, por favor. Eu queria apenas dizer aos presentes que depois desse festival, o nome da música... Minuto! O nome da música vai se chamar Beto Bom de Vaia, de forma que vocês podem vaiar à vontade. Tá, olha, por favor, ouçam. Minutinho. Ele foi. Acontece o seguinte, aqui na plateia só tem pessoas inteligentes, como eu tô vendo. Quer dizer, vocês estão vaiando a vocês mesmos. Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Não, eu não canto por baixo do baile. Minutinho. Não canto. Eu não canto. Muito obrigado, Oscar. Eu quero pedir aos que aplaudem e aos que vaiam um pouco de lucidez nesse momento para poder entender o que eu vou cantar. Homem não chora por fim de glória, dá seu recado enquanto dura a sua história. Homem não chora por fim de glória, dá seu recado enquanto dura a sua história. Como bate batucada, Beto bate bola, Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola. Tira de letra pelada com bola de meia, disse adeus à namorada, a lua é bola cheia. A cigana viu azar e Beto não deu bola e aceitou a proteção do primeiro cartola. Nas manchetes de jornal, Bebeto entrou de sola. Eita! Um novo craque nacional, Bebeto bom de bola. Ou não é Bebeto bom de bola? Ou não é Bebeto bom de bola? Foi-se a Copa e foi-se a glória, e a nação se esqueceu do maior craque da história. Quando bate a nostalgia, bate noite escura, mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura. Beto vai chutando pedra, cheio de amargura, num terreno tão baldio quanto a vida é do... Não consigo nem ouvir o som. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam!
Que momento. Que coisa, olha só, né? O que a história não resolveu? Olha aí, a Sônia, o bloco. Ficou um constrangimento geral ali, Eu não poderia compreender. Mas Como foi profissional, impactante, né? Foi marcante, né? Com certeza. Então é o seguinte, a história está aí, a história é forte. E o que aconteceu depois, né? Trazendo o Beto de novo para o contexto, quando o Beto foi jogar em Rio Preto, que ele começou a se destacar, o Perão de Castro, que era o locutor que eu descrevi agora há pouco, ele resolveu dar o apelido de Beto Bom de Bola. Então Olha foi uma só. consagração. Porque a música é o seguinte, aconteceu tudo o que aconteceu, mas ela fez sucesso, viu, Carol? Ah, é? É um sambinha, dá pra ir. É um samba clássico ali, tranquilo. Você joga na interpretação do Zeca Pagodinha, é que a Estoura, interpretação... né? O Sérgio Ricardo não era cantor, ele era só compositor. Ele era compositor. Eu achei que a interpretação dele é que não deu Não vida, ajudou muito, mas né? o contexto, a letra não é ruim, a ideia... certeza. Você joga na mão de um Tiaguinho, vai embora. É verdade. Né? Transportando para os dias de hoje. Mas acabou fazendo sucesso, as pessoas ouviram, era comum. Às vezes, muitos ouviram mais essa do que a que ganhou, né? Olha só. Na época. E aconteceu isso, quer dizer, aí o Beto ganhou o apelido, né? Beto Bom de Bola associado pela história do Sérgio Ricardo. E foi isso, ele terminou a carreira como Beto Bom de Bola. Até hoje, muita gente não entende, né? O Beto já está de idade, né? Já é um senhor, mora em Campinas, trabalhou na Bosch, se formou em economia, hoje ele mexe com finanças, com, né, investimentos e tal. Mas está aposentado, mas é a especialidade dele. Mas onde ele vai, Beto, bom de bola. E muitos meninos, assim, muita gente jovem, não entende por que fala, acha que é porque ele é só jogador. Não, ele era um jogador e o apelido ele está conectado com essa música. Com a música do Sérgio Ricardo. Tá vendo? Já que a meninada mais nova não sabe, a gente traz a informação para vocês. É verdade. Então termina aqui a história, que o objetivo é esse, é resgatar a passagem, a carreira, a obra, né? O Beto teve uma obra, é um jogador campineiro, entre nós está aí, fica a nossa homenagem aí no texto que nós escrevemos e agora nós estamos contando a história aqui. Maravilha, João. Se você quer acompanhar essa e outras histórias, é só entrar no nosso canal no YouTube ou acompanhar a coluna no João, no site diariocampineiro.com.br. Até a próxima!